né? A estrutura das células, a função, né, das organelas que compõem as células, os tipos de células, e agora nós vamos estudar a parte, né, da biologia que estuda os tecidos que são formados a partir das células, né? Então, como o próprio nome diz, histologia deriva de duas palavras gregas, que quer dizer isto é tecido e logos é estudo. Então, quando a gente estuda histologia, nós estudamos os tecidos, né? Então, é um ramo da ciência, é o ramo da biologia que estuda os tecidos. Dentro da citologia, né, nós estudamos a formação, a estrutura e a função dos tecidos biológicos. E para que a gente possa entender, né, a formação, a estrutura e quais as funções dos tecidos que constituem o organismo humano, nós precisamos inicialmente entender o nível de organização do organismo. E esse nível de organização está relacionado aos organismos vivos, né? Então, assim, as células, elas são formadas por átomos e moléculas. Os átomos formam as moléculas e as moléculas, elas formam as células. Então, as células são formadas de moléculas e átomos. E a célula, nós vimos que é a unidade funcional da vida. Não existe vida sem célula, né? Todos os organismos, eles são constituídos, né? Eles são formados por célula. Então, a célula é a unidade básica da vida. E as células, elas vão formar os tecidos, né? Como assim, Alessandra? Quer dizer que qualquer organismo, né, ele possui tecidos e os unicelulares. Então, nós vimos que existem organismos que são constituídos por uma única célula, né? E existem os organismos que são constituídos por até bilhões de células, que no caso somos nós seres humanos. Então, assim, a partir da formação da célula, né, que é o zigoto, que é a união do espermatozoide com o óvulo, se forma o zigoto. A partir dessa única célula, que vai se multiplicar e constituir o organismo como um todo, essa célula, no processo de divisão, né, que ela vai passando pelo processo de divisão, se multiplicando, essas células elas vão sendo diferenciadas e especializadas. E é aí que elas começam a formar os tecidos. Então, todos os tecidos que compõem o nosso corpo, principalmente o corpo humano, os tecidos são constituídos por células. Mas existem organismos multicelulares que não possuem tecidos, né? Na sua constituição não há tecidos. Por exemplo, as algas. Tem algas que elas são formadas por várias células, mas essas várias células não chegam a formar tecidos, né? E os organismos que possuem tecidos verdadeiros são as plantas e os humanos, né? E os seres vivos, nós enquanto seres humanos. Então, que possui, que é formado por tecidos verdadeiros. Porque existem outros tipos de seres vivos, né, que são constituídos por vários tipos de células, mas essas células, elas não chegam a formar tecidos. Então, esses tecidos, né, todos os tecidos, e aí eu vou me voltar para o corpo humano, então, todos os tecidos que compõem, né, que formam o corpo humano, eles são formados por um conjunto, né, de células. Não é uma célula, duas células. São várias células, né? E essas células
em termos de forma, de tipo, elas variam. Também, quando formam os tecidos, né, esse aglomerado de células, basicamente elas vão ter a mesma função. Essas funções, as funções vão ser semelhantes entre essas células. Então, as células, né, conjunto de células, formam os tecidos. Os tecidos é que formam o órgão. E aí nós temos vários órgãos no nosso organismo. Nós temos o coração, nós temos os rins, o fígado, nós temos o sistema digestório, respiratório. Então, todos esses órgãos é constituídos por tecido. Não é, dependendo do órgão, pode ser constituído por 2 ou mais tipos de tecido. Então, os tecidos, eles formam os órgãos. E o conjunto de órgãos formam o sistema. Então, o pâncreas, o sistema digestivo, o sistema respiratório, né, o fígado. Então, todos esses órgãos, eles formam um sistema, né? Que esse sistema de órgãos vai formar o quê? O organismo como um todo, né? E para que o organismo ele funcione bem, para que o organismo tenha uma boa funcionalidade, ele precisa estar com todo esse sistema de órgãos em bom funcionamento, né? Então, o nível de organização do organismo, ele acontece dessa forma. Tem as células, que as células são formadas de átomos e moléculas. As células têm muito níveis, né? Se apresentam muito em níveis, além das células, que as células vão formar as organelas, né? Que as moléculas vão formar as organelas, que as organelas constituem as células. Mas aí vocês estão vendo nesse roteiro aí, nessas etapas de nível de organização, que já começa pelas células, né, que são formadas por átomos e moléculas, o conjunto de células formam o tecido vai formar o órgão conjunto de órgãos, né, de todos os órgãos, vai formar o sistema do organismo, e o sistema forma o organismo como um todo. Então, nosso organismo, ele está organizado nesse nível aqui, certo? E aí, os tecidos, o que são os tecidos? Né? Eu já falei que os tecidos, eles são constituídos, né, por várias células que no processo de multiplicação de uma única célula que é o zigoto, que as células vão se multiplicando, né? Ao mesmo tempo, essas células vão sendo diferenciadas, e aí essa diferenciação vai fazendo com que aquelas células que tenham funções semelhantes vão formar aquele tipo de tecido, né? Que aí o tecido vai formar o órgão. Então, os tecidos, eles são constituídos, todos os tecidos, né? Eles são constituídos por células e por uma parte não celular, que é chamada de matriz extracelular ou meio intersticial, né? Os livros mais antigos, ele traz essa expressão, né? Meio intersticial, mas os mais atuais, eles usam hoje essa expressão matriz extracelular. Então, vocês podem ver aí nessas duas imagens, né, que são dois tipos de tecidos. E aí, esses dois tipos de tecido, vocês veem que diferenciam em termos de forma das células, né? Os tipos das células também, como elas estão agrupadas, né? Como elas estão organizadas. Mas que todas essas células, né, que constituem o primeiro organismo, elas têm funções semelhantes, assim como da segunda imagem, né, que é um tipo de tecido. E aí vocês veem que entre essas células é que vai estar um meio, né, composto, esse meio aí que é dito não celular, né, que é composta por uma rede de substâncias, né, e essas substâncias elas são denominadas de macromoléculas, porque são grandes moléculas que compõem esse meio, e
Essas macromoléculas, elas são o quê? Proteínas, né? Tem proteínas fibrosas, e essas proteínas, estruturalmente falando, são muito complexas, e assim como polissacarídeos, né? Que compõem essa matriz. E aí vocês veem que, na primeira imagem, os espaços entre as células são maiores do que a segunda imagem. Por quê? Porque, dependendo do tecido, né, essa matriz extracelular, ela vai variar em termos de quantidade. Tem tecido que a matriz extracelular é muito pouca, né, entre essas células. Já tem tipo de tecido que há uma grande quantidade de matriz extracelular fazendo parte desse tecido. A primeira imagem, as células elas já estão mais espaçadas, então aí há uma quantidade de matriz extracelular, né, que é uma espécie de líquido, que é composta por todas essas substâncias, por essas macromoléculas, e aí vocês comparando, olhando a segunda imagem, vocês veem que a quantidade é menor do que a da primeira imagem. E aí a gente define, identifica pelo o distanciamento entre as células, né? As células elas estão mais unidas na imagem 2 e na imagem 1 as células já estão mais espaçadas. Isso quer dizer que na imagem 1 há uma maior quantidade de matriz extracelular do que na imagem 2. Daí esses dois tipos de tecido, eles fazem parte, ele constitui, né, um dos órgãos que formam o nosso, que está presente no nosso organismo. Então, a matriz extracelular, eles definem como a porção não celular, né? E essa substância, todas elas são sintetizadas, elas são produzidas pelas próprias células do tecido. Então, as células produzem essas substâncias e elas secretam para o meio externo, né? E aí há uma forte ligação entre célula e matriz extracelular. Antigamente não, né? Achava-se que essa matriz, né, que esse meio rico com essas macromoléculas, com essa substância, não interferia, não tinha uma relação, uma interdependência com as células, né? Mas hoje, lógico, com a ciência, né, os estudos avançados, o tecido ele não pode ser formado sem a presença dessa matriz extracelular. E aí vocês veem mais ou menos na imagem, na primeira imagem, mais ou menos como é a estrutura, né, a formação dessa matriz extracelular, que é tão importante para a estabilidade, né, a formação dos tecidos, né. Então, assim, eu vou passar aqui um vídeo para vocês virem mais ou menos, esse vídeo vai mostrar mais ou menos como é o emaranhado dessas moléculas na matriz extracelular. Só para vocês terem mais ou menos uma noção de como que é a matriz extracelular. Tá? Uma coisa bem rápida. Veja aí, tá dando para ver? Então, vocês estão vendo aí esse emaranhado de substância, que são vários tipos de substâncias, de macromoléculas, né? Proteínas, proteoglicanos, carboidratos, né? Vários tipos de proteínas, colágeno, proteína colágeno, fibrocolágeno. Então, tem vários tipos de substâncias que compõem, né, que formam a matriz extracelular. E todas essas substâncias, como eu já falei, elas são sintetizadas pelas próprias células que formam o tecido. Vocês estão vendo aí? Está dando para visualizar? Vou colocar aqui o vídeo. A matriz desempenha importantes funções, como suporte, resistência, tensão e organização estrutural para os tecidos. Além disso, ela é fundamental para a adesão e a comunicação celular.
Este sistema dinâmico e interativo desempenha papel importante na regulação do comportamento das células, sendo constantemente remodelado de acordo com a demanda ao qual o tecido é submetido. A matriz fornece o volume, o tamanho e a força de muitos tecidos, além de ser a base de sustentação para o crescimento, divisão e a migração celular. No entanto, a função da matriz vai bem mais além de estrutural e de suporte mecânico. Ela influencia ativamente o comportamento celular, a polaridade celular, diferenciação, proliferação e sobrevivência das células, fornecendo sinais que são transmitidos ao citoesqueleto e determinando o destino da célula. A matriz extracelular é composta principalmente por duas classes de macromoléculas: as proteínas fibrosas, como o colágeno e a elastina, responsável pelo arcabouço estrutural e elástico de vários tecidos, a fibronectina e a laminina, relacionadas à adesão matriz-célula e cadeias de polissacarídeos, como as glicosaminas e proteoglicanas, que formam um material semelhante a um gel hidratado, resistente à compressão e ao mesmo tempo permitindo a difusão de nutrientes, hormônios e outros mensageiros químicos. No câncer, a matriz é um fator de considerável influência, principalmente em se tratando do processo de metástase. O processo de colonização de locais secundários existe a ocorrência de eventos de desadesão e posterior adesão das células à matriz extracelular, de maneira direta e controlada. A modulação do microambiente tecidual através da degradação da matriz, o processamento de fatores de crescimento e ativação de moléculas de adesão celular são essenciais para a progressão tumoral. A degradação da matriz extracelular é um pré-requisito para o reparo tecidual, migração celular e para a liberação de fatores de crescimento e peptídeos bioativos. Diante da importância e complexidade de suas interações, a matriz tornou-se alvo de pesquisas e estudos, visto que seu entendimento apresenta avanços em potencial no desenvolvimento de novos fármacos antimetásticos e tratamentos para o câncer. Pronto, aí é mais ou menos uma explicação, né, sobre a matriz extracelular. Vocês viram que até a questão do câncer, né, a matriz, ela tem uma certa influência, né? Então, aí os tecidos, eles são constituídos por célula e matriz extracelular. A quantidade, né, a composição da estrutura vai diferir de acordo com o tipo de tecido no qual está presente. Então, tem tecido que não tem quase nada de matriz extracelular, a quantidade é muito pouca. Já tem tecidos que há uma grande quantidade de matriz extracelular. O organismo humano, né, falando em tecidos, é constituído por 4 tipos de tecidos. Vocês estão vendo? Então, pessoal. Sim, professora. Sim, né? Eu pensei que eu não tinha. Só não está passando aqui. Pronto. Então, aqui, mais só para mostrar para vocês através dessas duas imagens, né, 2 tipos de tecido, são 4 tipos. Então, o organismo humano, ele é constituído por 4 tipos de tecidos. Aqui nós temos 2 tipos, e aí eu quero que vocês observem a estrutura desses 2 tecidos, que diferencia tanto com relação ao posicionamento, né, o arranjo das células, quanto com a quantidade de matriz extracelular. Vocês estão vendo que a primeira imagem, né, as células são arredondadas, né, há um espaço entre elas, e a segunda imagem não. Vocês veem que as células, que é do tecido epitelial, elas são muito unidas, são muito justapostas, né? Então, aqui a quantidade de matriz extracelular é muito pouco, até mesmo o formato das células, né? Como vocês podem ver. Então, existem 4 tipos, o organismo, né, humano, ele é constituído por 4 tipos de tecido.
E quais são esses tecidos? Tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Então, cada tecido desse é constituído, né, por um conjunto de células e que essas células elas vão ter funções semelhantes, né? Então, no processo de formação do organismo, como eu falei, as células vão se multiplicando, elas vão se diferenciando e aquelas que têm funções semelhantes, elas vão formando os tecidos. E aí vocês veem que, né, os 4 tipos de tecido diferencia, tanto em termos de arranjo de célula, o tipo de célula, né, o formato, a presença, a quantidade de matriz extracelular. E aí esses tecidos, para eles serem classificados em 4 tipos, levou-se em consideração 4 critérios, que foi a estrutura, a função desse tecido e a origem embriológica dos tecidos. Então, assim, de forma resumida, vocês podem ver que o que é que vai diferenciar a célula, tipo de célula, né? Por exemplo, tecido nervoso, células são longos, prolongadas, a quantidade da matriz extracelular muito pouca e a sua função, que é a transmissão de impulsos nervosos. Aí vem a epitelial, já o formato da célula já é poliédrica justaposta, poliédrica porque tem várias faces, né, a célula, tem quase de matriz extracelular, e a sua função é de revestir superfície ou cavidade do corpo e secreção. E tem a muscular, que já tem o seu tipo de célula, alongada, contrátil, uma quantidade moderada de matriz extracelular, e a função é de movimento. E aí, o quarto e último tecido, que as células são de vários tipos, não tem um tipo específico, já tem uma grande quantidade de matriz extracelular, né, muito abundante a matriz extracelular, e a função é de apoio e proteção. Então, para classificar esses tecidos, foram levados em consideração esses 3 critérios: estrutura, função e a origem embriológica desses tecidos. Aqui nós podemos ver os 4 tipos de tecido, né? Aqui é as lâminas, como formato da célula, tipo de células, né? O arranjo dessas células, como é que tá. Então, aí vocês veem que diferenciam, né? Cada um tem a sua função, cada um tem a sua estrutura e também a origem embriológica, embrionária é específico para cada tecido. E aí tem livros, né, que vêm, além do tecido epitelial, nervoso, muscular e conjuntivo, traz a questão do tecido sanguíneo, adiposo e ósseo. Só que aqui não são 3 tipos de tecidos que constituem o corpo humano. Lógico, são 3 tipos de tecido. Mas esses 3 tipos de tecido, eles estão dentro do tecido conjuntivo. O tipo mesmo de tecido são 4, que é o epitelial, o nervoso e o muscular, que constitui o corpo humano. E aí vem o tecido conjuntivo. Dentro do tecido conjuntivo, existem esses outros 3 tipos de tecido, que é o sanguíneo, o adiposo e o ósseo. E como eu já falei, né, cada tecido é formado por vários tipos de células e que essas células são características daquele tecido, né? Então, assim, não necessariamente que um tecido, por exemplo, o tecido que forma o coração. Então, o único tipo de tecido vai ser o tecido epitelial. Não, o coração ele pode ser formado por tecido conjuntivo e tecido epitelial, certo? E os tecidos, eles não existem no organismo como componente isolado, mas associado a outros, formando diferentes órgãos do corpo, como eu acabei de falar. Eles são formados por uma associação muito precisa de vários tecidos. Essa associação de tecido resulta no funcionamento adequado de cada órgão. Por quê? Porque os órgãos são constituídos por tecido, né? E aí a associação de um ou dois tecidos
vai dar um funcionamento adequado a esse órgão, que esse órgão vai formar o sistema e que o sistema vai formar o organismo como um todo. O sistema nervoso, ele é uma exceção. O sistema nervoso, ele é constituído praticamente somente de tecido nervoso. É o tecido onde as células, elas não se regeneram, né? Então, se as células nervosas, elas morrerem, essas células, elas não são repostas, né? Por isso que quando acontece um AVC, né? E aí atinge a parte cerebral, é uma morte das células, a pessoa fica com sequelas, porque essas células, elas não são regeneradas. Morreu, pronto. A célula morreu, aquela parte do cérebro, ela fica sem funcionamento, fica, vamos dizer assim, morta. Então, o sistema nervoso é uma exceção, porque ele é constituído quase somente por tecido nervoso. E aí, além dos tecidos, existem as células livres, não necessariamente o organismo ele vai ser constituído somente de conjuntos de células. Existem células livres no corpo, e essas células livres, elas estão no fluido do corpo. Quais são os fluidos do corpo? O sangue e a linfa. Então, no sangue e na linfa tem células livres. E essas células, ela têm uma grande importância, principalmente funcional para o organismo. Então, o organismo não está formado somente de conjuntos de células, que são os tecidos, né? Mas aí existem essas células livres, que estão nos fluidos, que são o sangue e a linfa. O primeiro tecido que nós vamos estudar, né? E aí esse estudo ele não vai ser aprofundado, nós vamos ter aqui um início, uma introdução, né? Porque nós não temos tempo suficiente para nos aprofundarmos nos 4 tecidos. E aí o que vocês virem aqui, né? Vai ser um norte para que vocês aprofundem, peguem um livro e aprofundem esse conteúdo, né? Porque são conteúdos muito extensos, né? E aí a gente precisaria de 2, 3 aulas para poder a gente ver de fato toda a parte do tecido epitelial. Mas aí vocês aprendendo aqui, né, a parte principal, o conteúdo principal, vocês vão aprofundar nos livros. Então, o primeiro tecido que nós iremos estudar é o tecido epitelial. E qual é a função desse tecido, né? Então, existem 2 funções principais do tecido epitelial, que é de revestimento e de secreção. O nosso corpo, né, como um todo, ele é coberto, né, por um órgão que é considerado o maior órgão do nosso corpo. Qual é? É a pele, né? Então, a pele, ela é constituída pelo tecido, um dos tecidos é o tecido epitelial. Então, a função do tecido epitelial é de revestimento e de secreção de substância, mas além de revestir e de secretar substâncias, ele também protege o tecido epitelial, ele absorve íons e moléculas e também tem uma função de percepção de estímulos. O revestimento, ele reveste nosso corpo, que é a pele, nosso corpo é revestido todo por esse órgão, né, que é a pele, e ele também reveste não só o corpo externo, a parte externa, mas ele também reveste órgãos, principalmente a parte externa de órgão, como a parte interna também, né, de alguns órgãos. E é mais os órgãos que a gente define como órgãos ocos, como o estômago. O estômago é considerado um órgão oco. Então, o tecido epitelial, ele reveste, né, a parte interna do nosso estômago. Então, a função é revestimento da superfície interna ou externa de órgãos e do corpo como o todo. E aí a pele, né, que é constituída por tecido epitelial, ela tem a função de proteger, né? Então, se nós não tivéssemos a pele, nós praticamente não sobreviveríamos. Por quê? Porque a pele ela está protegendo a gente dos raios ultravioletas,
ela nos protege de micro-organismos, da entrada de micro-organismos, e aí junto com a pele a gente sabe que tem um pelo, né? E aí o que é que muita gente faz? Tira o pelo de todo o corpo. Lógico que ainda fica uma proteção que é a pele, mas a pele, ela tem os poros, né? Que os poros fazem os pelos, né? Estão inseridos nesses poros e a pessoa vai e arranca todos os pelos e muitas das vezes esses poros eles ficam expostos e acaba que esses micro-organismos tendo uma porta de entrada. Mas aí a pele, né, a função dela, enquanto tecido epitelial, é de nos proteger. E a outra função é de secreção de substâncias, né? Então, existem alguns órgãos, né, internos, lógico, que têm a função de produzir e secretar essas substâncias. Lógico que quem produz são as células que constituem o tecido. E quais são esses órgãos? Alguns deles, pâncreas, que são muitos, tem os rins, tem as glândulas salivares, tem as glândulas sebáceas, né? Tem outros, né, tipos de glândulas no nosso organismo que é formado pelo tecido epitelial que tem a função de secretar, né, substâncias. E tem também a função de absorção de íons e moléculas. Onde é que está esse tecido? Né, que tem essa função nos rins e no intestino, né? E percepção de estímulos, que são os neuroepitélio, olfativo e gustativo, que faz parte do nosso sistema respiratório, né? E digestivo. Essas células, esses tecidos, eles estão presentes no sistema respiratório e no digestivo, né? Então, essas são as principais funções do tecido epitelial: de revestimento, de proteção, de secreção de substância, absorção de íons e de moléculas e percepção de estímulos. Lógico, vai depender, né, que órgão esse tecido ele está fazendo parte, ele está constituindo, que aí vai apresentar essas funções. O tecido epitelial, ele, ele é formado por células, né, poliédricas. Vocês observem aí essa imagem acima, essas três células unidas, né? A forma delas é de poliédrica. Por quê? Porque vocês também estão observando que ela tem várias faces. Essa célula aí, ela está tendo várias faces, então ela é denominada de poliédrica. E o tecido epitelial, né, o tipo de células que formam o tecido epitelial é do tipo poliédrica, porque elas têm muitas faces. E aí, elas são muito unidas, né? Então, quando vocês forem observar um tecido microscópio, um tecido epitelial, vocês vão observar que essas células, elas estão muito unidas entre si. E aí, essas faces, né, essas muitas faces, é para isso, né? É para poder facilitar essa união, né, essa ligação entre as várias faces da célula, porque elas estão tão justapostas que não tem espaço, que não deixa espaço entre elas, formando o tecido. Né? Então, elas são justapostas, são bem unidas entre si, e tem pouca substância extracelular, ou seja, tem pouca matriz extracelular. Mas ainda existe, né? Matriz que constitui esse tecido, mas é em pequena quantidade, porque essas células, elas estão muito unidas, né? Elas estão muito justapostas. Aderem firmemente, né, umas às outras por meio de junções intercelulares. É um tipo de ligação entre as células que eu acredito que ainda vai dar tempo a gente ver. Esse tipo de união, né, de junção entre as células. E aí, os tecidos epiteliais, eles estão apoiados sobre outro tipo de tecido. É como eu falei, tem órgãos que ele é constituído por dois ou três tipos de tecido. Não necessariamente somente é um tipo de tecido. A pele é uma. Ela é constituída por tecido epitelial e por tecido conjuntivo, né?
E aí, quem dá o apoio, como vocês estão observando essa imagem, ó. Vamos olhar aqui, essa imagem abaixo da imagem que mostram os tipos de células, né? E aí vocês veem que abaixo da camada de tecido epitelial, que eu tenho um círculo aqui vermelho, vocês estão vendo, isso aqui é o tecido epitelial. E vocês estão vendo que as células realmente elas estão muito unidas entre si, né? Elas estão justapostas mesmo. E aí, abaixo do tecido epitelial, tem o tecido conjuntivo, né? Então, todo tecido epitelial que vai dar o apoio a ele vai ser um tecido conjuntivo. Então, tem o tecido epitelial, abaixo do tecido epitelial, vai ter o tecido conjuntivo. Por quê? Porque no tecido epitelial não tem vasos sanguíneos. Nós sabemos que os vasos sanguíneos é que leva nutriente para as células. É através dos vasos que chega nutrientes e que chega oxigênio. E aí a célula devolve dióxido de carbono, né? E secreção elimina, né, as substâncias que não servem para a célula, cai também na corrente sanguínea, nos vasos. Mas o tecido epitelial não tem vasos sanguíneos, né? E aí, como é que há a troca, como é que chegam os alimentos até essas células? Por meio de difusão, que nós já estudamos, né? Que é os tipos de transporte. Então, chega por meio de difusão do tecido conjuntivo até o tecido epitelial. Tanto os nutrientes quanto o oxigênio, né, para oxigenar as células e elas não morrerem. Então, aí é por meio de difusão, porque não há presença de vasos sanguíneos no tecido epitelial. E aí, por isso que ela vai estar sempre tendo como apoio o tecido conjuntivo. E aí, vocês podem ver nessa outra imagem aqui ao lado, né, mostrando a camada, né, de células poliédricas formando o tecido epitelial, e abaixo vocês veem na primeira imagem que o tecido conjuntivo ele é bem espesso, né? Então, acima tem um tecido epitelial e abaixo tem o tecido conjuntivo. A mesma coisa acontece nessa outra imagem, né? Mostrando as células poliédricas, só que vocês estão vendo que diferencia o primeiro tecido para o segundo com relação ao formato das células. Na segunda imagem, a forma da célula já diferencia, né? O tipo de célula já diferencia da primeira imagem. Mas aí, elas são poliédricas, porque tem várias faces, e são muito unidas, são justapostas, né? Isso aí é comum em todos os tecidos epiteliais. E não há presença de vaso sanguíneo. E tem como suporte, como apoio, o tecido conjuntivo. E aí, com relação, né, a forma das células varia, como eu já falei, né? Então, assim, não necessariamente todos os tecidos epiteliais, eles vão ser constituídos por um único tipo de célula. Nessas células, a forma dessas células, elas variam, elas vão desde colunares até células pavimentosas, né? E aí, como elas são desse formato pavimentoso, olha, são achatadas. São células, como se elas fossem achatadas, como ladrilhos. Ó, essa primeira imagem que vocês estão vendo, esse tipo de célula é chamada de pavimentoso, né? Pavimentosa, porque são células no formato achatado. Tem células no formato cúbico, né? E o próprio nome já diz, em forma de cubo. E tem as prismáticas ou colunares. As prismáticas, elas podem ser colunares ou cilíndricas. E aí tem forma prismática. E essas duas imagens aqui mostram que o tecido epitelial, ele pode ser constituído por uma única camada de célula, que é um epitélio simples, como pode ser formado por duas ou mais camadas de célula, né?
não necessariamente toda a vida do tecido vai vir com uma única camada de célula, não. Tanto vai variar no número de camadas de células, pode ter 2, 3, 4, como vocês podem ver nas imagens abaixo, como no tipo de célula. Então, eu tenho epitélios, ou tecido epitelial, que tem uma única camada, mas que essa única camada pode apresentar diferentes tipos de célula, que é pavimentosa, cúbica ou prismática. E tem o epitélio estratificado, que se refere a 2 ou mais camadas de célula, e que essas 2 ou mais camadas de célula também pode diferenciar no tipo de célula. Pode ser do tipo a célula pavimentosa, a célula pode ser do tipo cúbico ou prismático. E não muda somente o tipo da célula, o núcleo também, né? Dependendo do tipo de célula, também há o tipo diferencia no formato do núcleo, né? Que aí o núcleo ele pode ser esférico, varia de esférico, até alongado ou elíptico. Então o núcleo ele pode vir com um desses três tipos, ou esférico, alongado ou elíptico. E a forma e a posição desses núcleos que determinam se as células epiteliais estão organizadas em camada única ou em várias camadas, né? Vai ser a forma e a posição desses núcleos. Então, aí você vê, dá para perceber no epitélio simples cúbico que aqui é só uma camada de célula, né? Mesmo porque os núcleos, eles estão praticamente na mesma altura da célula e têm o mesmo formato, né? Que é esférico. Mas aí você vê no epitélio estratificado, de forma prismática, que o modelo, que o formato do núcleo diferencia. Ó, o núcleo na primeira camada, ele vai ser já diferente do formato do núcleo da segunda, que da segunda vai diferenciar do núcleo da terceira camada, certo? Porque também, mudando o formato da célula, o núcleo também acompanha, né? Ele também vai mudar o seu formato, o núcleo. Vamos olhar aqui. Então, assim, levando em consideração a estrutura, o arranjo de suas células e a função, o tecido epitelial ou epitélio, né, nós podemos chamar tecido epitelial ou epitélio, eles são divididos em dois tipos. Existe o epitélio de revestimento e existe epitélios glandulares. E aí vocês veem na imagem ao lado, né, tipos de tecidos, e o tecido de cima é um tipo de tecido conjuntivo, né, e o de baixo, vocês veem que aí tem dois tipos de epitélios glandulares, que são das glândulas sebáceas e da glândula sudorípara. E tem o intestino, que o intestino, ele é constituído por, o tipo de tecido é o tecido epitelial do tipo revestimento, certo? Então, existe dois tipos de tecido epitelial. Existe epitélio de revestimento e epitélios glandulares. E o que são os epitélios de revestimento? Como o próprio nome diz, esse tecido ele vai revestir externamente o corpo, que no caso é a pele, ou ele vai revestir cavidades, né, órgãos que têm cavidade, ou então a parte externa desse órgão, tanto a parte interna como a parte externa. Agora, esses órgãos são órgãos ocos, né? Esse tipo de tecido, ele reveste mais os órgãos que são ocos, né, por dentro, mas também pode revestir a parte externa desses órgãos, certo? As células, elas são muito unidas, né? E aí a gente já falou essa característica do tecido epitelial, lógico, o revestimento é um tipo de tecido epitelial. Então as células, elas são justapostas, não tem vasos sanguíneos. E aí nós temos aqui tem dois exemplos de órgãos que é constituído por esse tipo de tecido, que é o tecido de revestimento, que são os vasos sanguíneos, né? Todos os vasos sanguíneos, artéria, veia, arteríola, e todos os órgãos ocos e tubos de diversos calibres, que são os vasos sanguíneos, né? E esse tipo de tecido, ele ainda se subdivide.
Ele classifica-se esse tecido levando em consideração o número de camadas de células que constitui esse tecido, e o formato das células. Como assim, Alicina? Ficou um pouco embaçado, mas aí a gente vai esclarecer agora. Aqui é só um exemplo que eu estou trazendo para vocês de órgãos que é constituído por tecido epitelial de revestimento. Olha, a cavidade do estômago, a parte interna, o tipo de tecido é epitelial do tipo revestimento. E o intestino também, né? Toda a parte interna do intestino, tanto o intestino grosso como delgado, o tipo de tecido epitelial é o de revestimento, assim como a traqueia. A traqueia, o tecido é de revestimento. A função, vocês viram, que é revestir, né? Revestir o órgão, tanto da parte externa quanto da parte interna. Só que esses órgãos, esses tecidos de revestimento, eles possuem célula, um tipo de célula que também secretam substâncias, que são as células caliciforme, que está entre as células de revestimento, que é a célula epitelial, mas aí esse tecido, ele também tem essa função não só de revestir, mas ele tem a função também de secretar muco. O estômago, o tecido que reveste, é riquíssimo em células caliciformes. Por quê? Porque esse tecido, além de revestir o tecido epitelial, ele também secreta substâncias que são os mucos, né, para tornar o órgão interno umificado, né? E aí vem várias substâncias que fazem parte do processo digestório, né? Então, assim, ele não é só de revestimento, ele tem células que também secretam substância, porque aí a ideia diz tecido de revestimento que é só reveste, mas tem muitos tecidos de revestimento que também secretam substâncias, certo? E o tecido, o epitélio de revestimento, como eu disse, ele é classificado levando em consideração dois critérios, que você vai classificar quanto ao número de camadas, e aí você diz que o epitélio ele é simples ou ele é estratificado. Simples porque só vai ser constituído por uma única camada de células. Só vai ter uma e eu já mostrei para vocês, né? Essa única camada de célula. E pode ser constituído por duas ou mais camadas de célula. O epitélio simples, que é uma única camada de célula, vai diferenciar o tipo de célula, formato da célula. E aí a gente classifica também esse tecido quanto à forma da célula. Pode ser pavimentoso, pode ser cúbico ou prismático. Então, eu tenho um tecido epitelial que é constituído por uma única camada de célula, que essa célula pode ser do tipo pavimentoso, ou essas células podem ser do tipo cúbico, ou elas podem ser do tipo prismático. Eu posso ter um tecido de revestimento, um epitélio de revestimento, que o tecido é simples e pavimentoso. Pode ser simples e cúbico, pode ser simples e prismático. E aí eu posso também ter um tecido de revestimento com várias camadas de célula, e essas células podem ser pavimentosas, pode ser cúbica, pode ser prismática, e ainda tem as de transição. Transição por quê? Porque ela parte de uma forma para outra. E aí a gente vai ver agora através das imagens. Então, assim, o epitélio de revestimento, levando em consideração o número de camadas, como vocês podem ver aí, a camada tem duas imagens. A camada de cima, que eu coloquei duas chaves aí, diferenciando, é o epitélio de revestimento. O de baixo é o tecido conjuntivo, né? E aí eu falei que o tecido conjuntivo é um tecido que vai estar sempre dando suporte ao tecido epitelial. E na imagem 2, mostra especificadamente somente a camada, a única camada de célula epitelial. Então, aí eu tenho um tipo de tecido de revestimento chamado de simples ou uniestratificado. Por quê? Porque é constituído por uma só camada de célula. Só tem uma camada de célula. Mas aí essa camada, lógico, ela tem várias células. Aí tem o epitélio estratificado. Estratificado, né, vem de extrato, lógico, de camadas, é o tecido que vai ter mais de uma camada de célula. Pode ser duas,
3, 4, 5, vai variar. E aí vocês observam que a camada de célula aí, o epitélio de revestimento, ele está muito mais largo do que o tecido conjuntivo. Por quê? Porque tem muito mais camada de célula do que o tecido conjuntivo. Então, ele é denominado de estratificado ou pluriestratificado. E tem aquele tecido que dá a falsa impressão que ele possui mais de uma camada de célula, sendo que ele é formado somente por uma única camada de célula. O que é que vai dar essa falsa impressão? Que tem duas ou mais camadas de célula. É a posição dos núcleos, né? Que eles variam. Você observa que aí tem uma única camada, mas as células elas são do tipo alongadas, né? Elas são alongadas, diferentemente das outras que são achatadas, né? São tipo pavimentosa. E essa não. Mas aí o que está acontecendo? Os núcleos eles estão em alturas diferentes. E aí observa-se e vê como se fosse mais de uma camada de célula. Esse tipo de tecido epitelial de revestimento se denomina de pseudoestratificado. Por quê? Pseudo vem de falso. E estratificado são duas ou mais camadas de célula. Então, é uma falsa duas ou mais camadas de célula. Ele tem apenas uma única camada de célula, né? Então, é um estratificado falso. Não é um tecido estratificado verdadeiro. Ele é falso, ele só tem uma única camada de célula. Então, parecendo, né, você olha assim e parece que é constituído por mais de uma camada de célula pela altura, pela posição dos núcleos na célula. Então, quanto ao número de camada, eu posso dizer que tem tecido epitelial de revestimento simples ou unistratificado, estratificado e pseudo estratificado, que são os falsos estratificados, que, lógico, se a gente fosse pegar um tecido, nós poderíamos observar esse tecido como se ele tivesse duas ou mais camadas de células, sendo que, na verdade, ele teria só uma. E aí a gente não ia observar, né, que o que estava dando essa falsa impressão era o posicionamento, a posição, a altura dos núcleos. E aí os tecidos simples, de revestimento simples, que tem uma única camada, pode diferenciar em termos de forma de célula. Então, eu posso ter um epitélio simples, mas que o tipo de célula é pavimentosa, como vocês podem ver a primeira imagem. Então, aí é uma única camada, é um tecido simples. E como é o tipo de célula dessa única camada? É do tipo pavimentosa ou escamosa, que são células achatadas, né? Como se fossem ladrilhos ou escama. Então, as células são bem achatadas mesmo, né? E aí a gente denomina esse tipo de célula de pavimentosa. Mas aí vocês podem ver que tem outro tipo de célula, que é do tipo cúbico, né? As células são, como o próprio nome diz, em forma de cubos, né? Então aí é um epitélio de revestimento simples cúbico. E tem células do tipo prismático, que também pode ser denominado de colunar, em forma de coluna, ou cilíndrico, que são células alongadas em forma de coluna. Então, vocês veem que um tecido que só tem uma única camada pode diferenciar o tipo de célula. Pode ser pavimentosa, pode ser cúbica e pode ser prismática, que é colunar ou cilíndrico. Isso para epitélios simples. E aí, os livros, eles já trazem a denominação, né? Fosse para você pegar um tecido no laboratório, aí visualiza esse tecido e classifique ele quanto ao número de camadas e o tipo de célula, e a forma da célula, né? O tipo, a forma da célula. E aí você já iria dizer, pronto, tem uma única camada, então é um epitélio simples. E o formato dessa célula? É achatada, de forma ladrilho, então ela vai ser pavimentosa, como vocês podem observar, né? Um epitélio simples, esse é o epitélio de revestimento, simples e pavimentoso, né? Então eu classifico, ao mesmo tempo que eu levo em consideração ao número de camadas, ao formato da célula. E aí, onde é que eu
encontro esse tecido? Que órgão, né, é constituído por esse tecido? Nós temos os vasos sanguíneos e linfáticos, como vocês podem ver na imagem abaixo, e aí esse tipo de tecido a gente também chama de endotélio, que constitui esses vasos, eles são denominados também de endotélio, né? A maioria dos livros denomina como endotélio, então é um tecido simples, pavimentoso, de revestimento. E também na cavidade pleural, como vocês podem ver a imagem do pulmão, né? Essa imagem aqui pulmonar, a cavidade pleural, o tipo de tecido é esse, simples e pavimentoso. Tem a pericárdia e peritoneal também, né? Que recobre também os órgãos contidos nessas cavidades. Então, se tiver órgão dentro dessas cavidades, dentro desses órgãos que são ocos, então esses órgãos que estão dentro desse órgão, eles também são constituídos por tecido simples e pavimentoso. E também a gente denomina de mesotélio, né, esse tipo de tecido. Então, eu trago aqui os exemplos e acima é o tecido, né, se fosse mais ou menos dessa forma. Lógico que a imagem aqui está um pouco embaçada, mas se você fosse olhar um pedacinho desse tecido aqui no microscópio, você ia observar se tinha somente uma camada e se a célula era do tipo pavimentosa. E epitélio simples e cúbico. Simples, porque tem uma única camada de célula, né? E cúbico, porque o formato da célula é em formato de cubo, né? Então, as células, elas são cuboide e os seus núcleos, eles são arredondados. E onde é que a gente encontra esse tipo de tecido? Qual é o órgão que é constituído por esse tipo de tecido? O ovário, né? Então, o ovário, a parede do ovário é constituído pelo tecido epitelial de revestimento simples e cúbico. E aí vocês estão vendo, né, na imagem aqui mostrando a camada, olha, uma única camada. Aí vocês estão vendo que a célula, o formato da célula é cúbico, mas esse cúbico aqui, ele está um pouco assim, né, meio desconfigurado, mas é cúbico, cuboides. E vocês veem que o núcleo, ele tem o mesmo formato, que é arredondado e estão na mesma altura. E aí você realmente, nitidamente, você vê que é uma única camada. Se esses núcleos aqui tivessem um lá em cima, outro lá embaixo, né, um no meio, lógico que ia dar aquela falsa impressão que era duas camadas. Né? A gente chamava de pseudo-estratificado, que não era. Então aí vocês veem, né, e os vasos capilares ficam no tecido conjuntivo abaixo, né, não tem capilares sanguíneos para nutrir e levar oxigênio, como eu já falei. E acima vocês veem o tipo de tecido, né? Mais ou menos quando se observa no microscópio, esses tecidos eles estão organizados mais ou menos dessa forma. E além do ovário, né? Os ductos excretores de muitas glândulas, que a gente vai ver o tecido epitelial glandular, que é outro tipo de tecido epitelial, e aí vocês vão ver como são esses ductos que fazem parte dessas glândulas. Então, esses ductos são canais, né? Eles são constituídos por esse tipo de tecido, epitélio simples e cúbico. Aí aqui nós temos exemplo do epitélio simples, que é uma única camada, e o prismático, que o formato da sua célula, a forma é colunar ou cilíndrico, né? E aí as células, elas são alongadas também. Eu acho que eu repeti essa forma aqui, essa imagem aqui da célula, botei o cuboide de novo, acho que eu acabei foi errando. Ou foi no outro, acho que foi no outro que eu errei, né? Aquelas dali estão muito, realmente, muito alongadas para ser cuboide, por isso que eu achei estranho. Acho que acabei foi errando. E colocando alongadas lá. E aqui vocês estão vendo que a forma da célula é alongada, né? Os núcleos também são alongados, o formato deles é elípticos, né? Arredondados. E onde é que eles estão presentes? Que órgão eles constituem? No tecido, no lumen do intestino e da vesícula biliar. Como eu trouxe a imagem da vesícula biliar. Então, o tecido que reveste, né, a vesícula e o intestino, e aí também tem a imagem do intestino, é o epitélio de revestimento simples
e prismático. Aí tem tecido, né, epitelial prismático e simples, que eles têm cílios, né, na sua superfície, tem cílios. Esse tipo de tecido com cílios, né, eles são comuns na tuba uterina, né, em que ajuda no transporte de espermatozoide. Então, eles empurram, esses cílios se movimentam, né, para lá e para cá, e vão ajudando os espermatozoides a chegarem até, né, os óvulos. E aí, na tuba uterina, é muito a presença desse tipo de tecido aí, simples, prismáticos e ciliados, né? E aí a imagem acima, e mais ou menos como é o tecido, o formato desse tecido, observando no microscópio óptico. O tecido epitelial estratificado, nós já vimos que esse tipo de tecido, que também é um tecido de revestimento, não esqueçam, né? Porque tem o simples e tem o estratificado. O simples é uma única camada de célula e o estratificado é quando tem duas ou mais camadas de célula. Pronto. Então, esse daí tem duas ou mais camadas de células, tipo de tecido epitelial estratificado. Assim como o simples, as células dele, o formato também varia. Eu posso ter um tecido epitelial estratificado, onde as células vai ser do tipo cúbica, como vocês podem ver aí na primeira imagem, tá vendo? São duas camadas de tecido epitelial, e aí o tipo da célula, o formato da célula que está formando essas duas camadas é do tipo cúbico, né? Em forma de cubos. E onde é que a gente encontra esse tipo de tecido? Nos ductos excretores de glândulas também, né? É encontrado esse tipo de tecido, que é estratificado cúbico, né? O epitélio estratificado cúbico. Aí tem os epitélios estratificados também prismático, né? Prismático você já sabe que é a forma de prisma, ou também colunar ou cilíndrico, né? E aí eu vou apagar essa imagem aqui, porque eu acabei botando ela em várias slides, não sei o porquê, né? Não sei, eu acho que já era o sono mesmo, fui dormir muito tarde e concluí nessa aula. Então, vocês veem que o epitélio estratificado, ó, agora a imagem embaixo, né? Tem o quê? 3 camadas de células. E o formato dessas células é do tipo alongadas, né, em forma de coluna. E onde é que eu vou encontrar esse tipo de tecido? Na conjuntiva do olho. Então, a conjuntiva do olho, ela é constituída por esse tipo de tecido aqui, epitélio estratificado prismático, né? Tem 3 camadas e as células é do tipo prismática, colunar ou cilíndrica. E nós temos o epitélio estratificado pavimentoso, né? Ou escamoso. E aí nós vimos que esse tipo de células, elas são células achatadas, né? Que têm uma semelhança com ladrilhos, né? Elas são bem achatadas. E ela se distribui em várias camadas, porque é um tecido estratificado. E a forma da célula, aqui é que é colocado. A forma da célula, nesse tecido estratificado pavimentoso, vai depender de onde as células se situam. Essas células, elas mudam de formato. Por exemplo, as células que estão, vamos observar aqui na imagem acima, que eu estou colocando aqui o mouse. Vocês têm as células superficiais, né? Tem as células intermediárias e tem as células basais, que são as células próximas do tecido conjuntivo, certo? E aí nós temos quantas camadas? Nós temos uma, duas, três, quatro, são 5, basicamente, 5 camadas de células. Aí o que que acontece? Essas células que estão na base, elas vão apresentar um formato, por exemplo, um formato cúbica ou prismática, cúbica. Então, o formato delas é
cúbica. Essas células, elas vão migrar para a superfície. Por que que elas migram? Porque as células da nossa pele, principalmente da nossa pele, né? Essas células epiteliais da superfície, geralmente elas morrem, né? Há uma mudança constante dessas camadas de célula, não só no tecido da pele, mas em outros tipos de tecido. Elas começam a morrer, vamos supor, e elas são substituídas. Então, as células que estão na camada inferior, elas começam a passar para a camada superior. Então, elas estão geralmente no formato cúbicas, e quando elas chegam na parte superior, elas já apresentam uma forma alongada, uma forma achatada. Por isso que é epitélio estratificado pavimentoso, porque o que se leva em consideração quando vai classificar esse tipo de tecido é com as células que se encontram na superfície do epitélio. Então, essas células, elas migram constantemente. Quem está embaixo, quem está na parte basal, próximo ao tecido epitelial, vai migrando, migrando até ficar na parte superficial. E assim sucessivamente, as células vão morrendo e elas vão sendo substituídas. Ao mesmo tempo que elas migram, elas mudam de formato. Se o formato é cúbico, elas passam a ter o formato alongado, né? Ou pavimentoso na parte superficial, na parte superior do tecido. Elas vão mudando de forma, essas células, certo? E aí existe dois tipos de epitélio estratificado pavimentoso. Existem aqueles que são queratinizados e os que não são queratinizados, né? E aí, Alisson, o que quer dizer queratinizados e não queratinizados? Antes de eu passar para o próximo slide para explicar, eu quero que vocês olhem a imagem do tecido, né, como se estivesse observando uma lâmina, o tecido, e aí vocês estão vendo que as células pavimentosas ou achatadas, elas vão ficando na superfície, né? Lógico que não é uma imagem muito nítida, mas vocês veem que a célula diferencia da que estão na base, né? O formato dela diferencia, porque elas vão migrando e mudando de forma, certo? E aí, qual é a diferença do epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado pelos queratinizados? Bom, eu falei que as células da superfície, elas morrem, elas vão mudando, né? Essas células vão morrendo, que dizem descamando, né? Essa camada, a camada superficial, ela vai sendo descamada e substituída por células, né, que estão na parte basal. Então, essas células migram, que eu já já falei para vocês, para a parte superior, e aí elas vão mudando até de forma. Não queratinizado, porque não há presença de queratina nessa célula. Por quê? Na queratinizada, o que é que acontece? Para vocês entenderem a não queratinizada. Na célula, no epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, o que acontece? Essas células que estão... Olha, vocês veem que a pele, vou exemplificar pela pele. A pele ela é constituída por 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. A parte que é constituída pelo tecido epitelial é a epiderme, né? A epiderme é que é constituída pelo tecido epitelial. E epitelial de revestimento. E aí, o que acontece? As células da parte superior, elas morrem, mas elas não se descamam, né? Se descamar é se desprender, por exemplo, é se perder. Elas morrem, e ao mesmo tempo que elas morrem, elas perdem as organelas e o citoplasma, e ela fica oca, né? Olha aí, elas ficam oca. Ao mesmo tempo que elas ficam oca, o que acontece? Vem a queratina e preenche essas células. Então, elas ficam lá, elas não são consideradas mais células, mas elas são um espaço, né, que a célula, quando era viva, deixou, e aí esse espaço ele é preenchido por uma certa quantidade de queratina. Então, o que acontece? Essa camada que tem essa parte constituída por queratina,
é que vai dar uma proteção para a célula, para a superfície da célula, e vai impedir que nós percamos líquido pela pele. Essa parte da pele, ela vai ficar protegida, né? Porque ela vai ficar tipo estável, lógico, que a queratina vai impedir que a pele perca líquido, que há uma evaporação através da pele, e aí a superfície da pele, ela fica protegida. Então, as células mortas, elas descamam gradativamente na superfície. Lógico que ainda há uma perca dessas células, né? Mas não quanto com o epitélio que não é queratinizado, né? Que é isso que eu falei antes, que é o epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. E aí, esse que não tem queratina, que reveste a boca, o esôfago, a vagina, por quê? Porque são sujeitos a atrito e a forças mecânicas. Então, esse não tem queratina, mas ele tem uma função de proteger, né, esses órgãos, principalmente porque eles são sujeitos a atritos, né, e a forças mecânicas. Mas aí a gente só encontra na boca, no esôfago e na vagina. E aí reveste, as cavidades que vocês estão vendo que ele reveste são cavidades úmidas. Já o queratinizado, não. É a parte superficial da nossa pele. Pode ser do braço, do rosto, né? Não tem um local específico da nossa pele, né? E aí é o que nos protege, essas células, né? Esses espaços que estão cheios, preenchidos por queratina. Aí vocês veem aqui na imagem embaixo, né? Vou aumentar, ó. E aí vocês veem que a parte superficial, a última camada, é a que tem queratina, né? E a parte de baixo é o epitélio estratificado pavimentoso sem queratina, mas a parte de cima há a presença de queratina, porque as células morrem, perdem sua parte interna, suas estruturas internas, e aí vem a queratina aí e substitui, né? Não que essa célula não vai, essa camada, ela não vai ser descamada, ela vai ser descamada. Não tão rápido quanto a que não tem queratina, né? Então, essa é a diferença do epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado para o queratinizado, né? E aí, o tecido é o tecido da pele, né? Que reveste todo o nosso órgão, o nosso organismo, né? E o epitélio de transição, né? Que é esse epitélio de transição, Elisandra? O epitélio de transição, ele é um epitélio que tem várias camadas, e aí ele é denominado de epitélio estratificado, né? Porque ele tem várias camadas, mas aí o que que acontece? Vai variar, né, o formato da célula, dependendo como que esse órgão ele se encontra. E aí nós temos um exemplo da bexiga urinária, né? A bexiga estando vazia, a célula vai apresentar um formato. Quando a bexiga está cheia, essas células elas passam a ter um outro formato dela seca, a bexiga com ela cheia, porque aí há uma extensão, né, uma distensão desse tecido, e aí passa que essas células apresentam um outro formato, né? E aí esse tipo de tecido nós vamos encontrar na bexiga, é o tecido que reveste a bexiga urinária, tanto a bexiga urinária como o ureter e a porção inicial da uretra, né? A uretra fica bem embaixo aqui, aí tem a parte externa da bexiga urinária e tem a ureter, que é esse canal aqui saindo que está ligado, né, à parte externa da bexiga. Então, essas três partes aqui da bexiga é constituída pelo tecido epitelial de transição. E aí vocês veem nas imagens, ó, ao lado, vocês estão vendo que quando o tecido está relaxado, as duas imagenzinhas em cima, né? Tá em várias camadas de célula, e aí ele está relaxado, e aí apresenta um formato. Células superficiais são
globulosa. O formato que ela apresenta é globulosa. E aí, quando está distendido, né, quando estende esse órgão, e aí as células elas passam a ter outro formato, elas são no formato achatadas, né, vamos dizer assim, pavimentosas. Então, quando o órgão está relaxado, as células apresentam um formato. E quando está distendido, está cheio, né? E aconteceu alguma contração e aumentou de tamanho, de volume, essa célula já passa a ter uma outra forma. E aqui o epitélio estratificado, nessa imagem aqui de um tecido, da bexiga, e aí tem o epitélio de transição, que é essa camada aqui de cima. Ó, vocês observem sempre, quando vocês forem olhar um tecido epitelial, que as células elas vão estar muito próximas uma das outras, né? O tecido de baixo já não é tecido epitelial, é um tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele sempre vai dar apoio ao tecido epitelial. Mas vocês observam, né, o arranjo dessas células. Primeira coisa que vocês vão observar é o arranjo das células, que no tecido epitelial, elas estão muito próximas, elas estão justapostas, bem unidas, umas às outras, quase que não existe espaço entre elas, existe muito pouco. E vocês observam que o arranjo, a estrutura embaixo, as células elas já estão mais espaçadas, né? E mudam até o formato. Então, esse tipo de tecido aqui é claramente o tecido conjuntivo. Há muito espaço entre essas células e quer dizer que há uma grande quantidade de matriz extracelular entre essas células. Então, já dá para você ver que a camada de célula de cima é um tecido epitelial e o de baixo é um tecido conjuntivo. Agora, tem que saber qual é o órgão para ver se é de revestimento esse tecido e ver as camadas, se é simples, só tem uma, se são duas ou mais camadas que é estratificado, e aí ver o formato da célula, tanto simples como estratificado, vai ter células pavimentosas, cúbicas e prismáticas. Assim como os estratificados, vai ter células pavimentosas, prismáticas e cúbicas, né? Então, assim, as pavimentosas é que vai haver uma diferença lá, porque tem as queratinizadas e as não queratinizadas, né? A presença ou não de queratina. Aqui é só para mostrar a bexiga, né? Que é as células mais externas do epitélio, quando estão relaxadas, elas ficam num formato globulosas, e quando a bexiga está vazia, né? Quando a bexiga está cheia, o número de camadas parece diminuir, e o epitélio se torna mais delgado, e muitas células superficiais se tornam achatadas, que eu mostrei nas duas imagens, né, no slide anterior. Né? Elas globulosas e elas achatadazinhas, né, mais tá uma mais distendida e a outra tá, né, mais a camada, né, mais próximas uma da outra, dando a impressão que essas células são achatadas, certo? E aí tem o epitélio pseudo estratificado, né, que eu já falei para vocês, que é um falso tecido estratificado. Pseudo, não esqueça. Esse prefixo sempre vai significar que é falso, é algo falso. Então, o tecido epitelial pseudo-estratificado, né, embora ele seja simples, ele não é um tecido estratificado, ele não é um tecido que tem várias camadas de célula, ele só tem uma camada de célula. E essa única camada de célula, devido, né, os núcleos estarem em alturas diferentes, é que vai parecer que ele tem várias camadas. Observe aí, né, na imagem no meio, que aí é um exemplo de tecido pseudo-estratificado, né? E aí você olhando, você vê que os núcleos eles não têm o mesmo formato, eles não estão numa mesma altura. Então dá uma falsa impressão de que esse tecido aí ele tem mais de uma camada. E esse tipo de tecido, ele está presente no sistema respiratório,
né, que vai desde o nariz até os brônquios. Então, esse é um tecido que reveste, né, toda essa parte da cavidade nasal, narinas, aí vem faringe, até os brônquios, é um pseudo estratificado, porque ele é simples, mas que ele dá a falsa impressão que ele tem várias camadas. E tem tecidos epitélio pseudo-estratificado que ele tem cílios, né? E aí nós já vimos em outro tipo de tecido que também tem cílios. Esse daqui tem cílios, né? E o que é que ele, qual é a função desses cílios, né? Principalmente no pulmão, nessa parte aí dos brônquios, né? Esses cílios, eles transportam, eles varrem, vamos dizer assim, a poeira e os micro-organismos que nós aspiramos, né? Então, tem essa função. Quando vem a poeira, quando vem o micro-organismo, esses cílios, eles já se movimentam, tem um certo movimento, para poder expelir já essa poeira e esse micro-organismo antes que ele adere à superfície do epitélio. E primeiro ele vai fixar, né, na parede desse órgão, que é constituído por esse tipo de tecido, mas aí esse cílio, ele tem essa função de varrer, vamos dizer assim, né, e essa poeira e esses micro-organismos que aderem à superfície do epitélio. E além de toda essa parte respiratória, né, que é constituído pelo tecido pseudoestratificado, o epidídimo, ele é constituído por esse tipo de tecido, né, que é onde os espermatozoides eles são armazenados. Vê aí, nós temos os testículos, né? Os testículos têm os tubos seminíferos, e aí os túbulos seminíferos formam o epidídimo. E o epidídimo, o tipo de tecido que constitui o epidídimo, são os epitélios pseudos estratificados, né? Então, essa é a função desse tipo de tecido, né? Como eu já disse, que não é estratificado, ele é simples, mas aí, devido à presença desses núcleos em alturas diferentes, dá a falsa impressão que ele possui duas ou mais camadas de células. E resumindo aqui o que nós vimos, né, para relembrar, os dois tipos de tecido epitelial, que é o de revestimento, e o tecido epitelial globular, né, glandular. E aí nós só vimos o tecido epitelial de revestimento, né? E o tecido epitelial de revestimento, ele é classificado em dois tipos. Tem o simples e tem o estratificado. Aí veja do lado esquerdo que diz assim, epitélios formado por uma única camada de célula, né? E aí nós temos o pseudo-estratificado, que eu acabei de falar, né? Que é a fossas nasais, traqueias e brônquios, que é constituído por esse tipo de tecidos, alvéolos pulmonares, né? Revestimento dos vasos sanguíneos e linfáticos e endotélio, que é pelo simples pavimentoso. Simples porque é uma única camada de célula e o formato da célula é pavimentoso. Aí tem um simples cúbico, né, que está no túbulos renais, que o túbulo renais também é constituído por esse tipo de tecido simples cúbico, e os simples prismáticos, que o estômago é constituído por esse tipo de tecido simples e que o formato da sua célula é prismático. E tem os epitélios estratificados, que é formados por várias camadas de célula. Vocês estão vendo aí, né? Dá para ver nitidamente do lado direito o estratificado pavimentoso, né? E onde é que encontra esse tecido? Na pele, na boca e no esôfago. Nós temos estratificado de transição, que é na bexiga urinária, ureté também, né? E nós temos estratificado prismático, que é na uretra, né? A uretra, o tecido é o estratificado prismático. Então, assim, os tecidos, né, só mais uma vez reforçando, de revestimento, eles podem ser do tipo simples e estratificado.
com relação ao número de camadas de célula. Com relação à forma das células, pode ser pavimentoso, cúbico e prismático, tanto simples quanto o estratificado. Então, os tecidos, eles são classificados em, ao mesmo tempo, levando em consideração o número de camadas de células e o tipo de célula. E aí você pode dizer que é simples, pavimentoso, simples, cúbico ou simples prismático. Estratificado pavimentoso, estratificado prismático, tem o cúbico também, e tem o estratificado de transição, né? Que aí eu passei direto, não falei. Que é quando há uma muda o formato, né, a forma das células, né, no próprio tecido. Pode haver uma alteração no formato da célula, né? Quando o órgão ele está no formato que está distendido, é um tipo de célula. Quando ele não está relaxado, a célula se transforma em outro tipo, certo? E aí, na próxima aula, nós iremos estudar os epitélios glandulares, tá certo? E eu quero saber se tem alguma dúvida. Eu procurei trazer de uma forma mais clara possível para que vocês pudessem entender. Eu vou só desligar aqui a gravação, parar, para que vocês façam. Professora, eu vou precisar sair, tá certo? Tá certo, sem problema, né? Que eu terminei o conteúdo. Alguém tem alguma dúvida? Não entendeu? Tem alguma parte que ficou não muito clara? E aí? Eu entendi, professora, só que é Muita coisa, né? são muitas informações. É. E a gente acaba se confundindo. Mas foi bem explicada, foi bem explanada. É só assistir novamente e dar certo. É. Tem mais. Alguém tem alguma pergunta? Olha, eu tenho. Se tiver, pode se manifestar, tá? Pode perguntar. Se tiver algum questionamento, alguma coisa aí a falar, fique à vontade. Eu só vou falar com relação, que eu acabei esquecendo que eu ia colocar no início da aula. Eu tenho uns livros, eu baixei muitos livros mesmo. Eu tenho um livro de genética, eu tenho um livro de biologia celular, eu tenho um livro de histologia, tudo que eu baixei na internet. E aí eu sempre disponibilizo para os alunos. Lógico que tem turma que não quer. E são livros muito caros, né? Tem livros que são R$ 300, e que você pode imprimir por, dependendo do local, né? Até 80, R$ 50, dependendo do número de páginas. E aí, se vocês quiserem esses livros, é só mandar um e-mail. Se tiver algum e-mail da turma, eu mando esses livros para o e-mail, certo? Ou se alguém quiser botar um e-mail no meu WhatsApp particular, fique à vontade. Professora, eu vou mandar meu e-mail no teu WhatsApp. Eu acho que a nossa turma não tem um e-mail. Não tem, né? Acho que não. O nosso também não, professor. Estamos mandando particular também. Pois vocês vão fazer o seguinte: vocês vão colocar o e-mail No grupo de não. vocês. Oi? Não tem como colocar no grupo não, que aí todo mundo já tem acesso. É porque os livros são muito pesados. Tem livro que não vai. São muitos livros mesmo. Aí vai ficar até. Não envia, tem uns que não No enviam. computador é até rindo de abrir, né? Porque a senhora me viu aquele livro lá e quase que não abria no computador. Tem livros que tem
mais de 1.000 páginas. 1.500 e pouca. São livros muito bons mesmo. E quando eu dei administrar a disciplina de genética, eu consegui baixar todos os livros. E aí eu queria dar para os alunos, né? Só que ninguém quis. Acho que teve uma aluna depois que me pediu. E agora eu baixei alguns de biologia celular, porque livro está muito caro mesmo, né? Tem uns que são muito caros. E aí eu consegui baixar alguns de biologia e histologia também. Mas eu tenho de genética, eu tenho de biologia molecular, celular. E aí vocês colocam um e-mail que eu mando para vocês. Tá certo? Professora, se a gente for colocar no teu privado, vai ter muita gente. Então, é melhor colocar lá no grupo. Eu disse assim no meu privado, porque eu achava que assim, poucas pessoas iam querer, mas quem quiser pode botar no grupo mesmo, que é até melhor, porque quando eu for enviar, eu já boto os e-mails de vocês, né? Todos vocês, já que não tem um grupo do curso, né? Da turma. Tá certo? Alguém tem dúvidas? Pode perguntar, minha gente. O momento é esse. Viu? Professora, depois eu quero te dar uma dúvida, mas não tem nada a ver com a aula, não. É em relação à presença que eu vi lá no meu histórico. No histórico é o quê? Falta? Sim, porque ela tá constando que eu tô reprovado, mas é porque algumas aulas eu tava, tipo, trabalhando. Não, é o Tanto- sistema, viu? É o sistema que tá começando a dar problema, porque não tem como você estar reprovado. Já reprovado. Eu não estou colocando falta mesmo. Da aula passada eu não coloquei falta em ninguém. E aí é o sistema mesmo, viu? Tá meio louco, mas eu vou Ah, olhar. tá certo. É porque, tipo, o professor de sábado tinha acontecido isso também, mas ele que tinha colocado mesmo, mas só que a gente conversou com ele, conversamos com o Luiz, né, o Não, coordenador, e ele falou com o professor. eu não coloquei falta ao ponto de já reprovar, não. Não. Vi que você faltava muito, por isso você está reprovado. Vitor, não falta não nas minhas aulas, se falta é muito pouco. Não, faltei só uma, por isso Pois que eu é, achei estranho, pessoal. porque eu tava trabalhando até. Pois é. Mas eu vou olhar, tá certo? E esse vídeo ainda está gravando, eu não interrompi.